como tudo na vida, também desencontros. Vou falar de judeus na Praça 11. O presente trabalho se deu com o primeiro contato com a história judaica ou brasileira, judaico-brasileira. Ele se fez através do livro Vínculos de Fogo, de Alberto Dines, que relata a vida de Antônio José da Silva, o judeu. O primeiro dramaturgo brasileiro que viveu os primeiros anos da sua infância no Rio de Janeiro, com a sua família no período do Brasil Colônia, no século XVIII. Esse contato criou minha curiosidade de investigar a identidade judaico-brasileira, daqueles judeus que, por diferentes razões, vieram se estabelecer no Brasil em diferentes épocas, inclusive a mais contemporânea. Utilizo-me das memórias de Samuel Malamude, que, descrevendo a comunidade judaica nos anos 20 e 30 do nosso século, no livro Recordando a Praça 11, das localizações precisas de Fanny Friedman, no livro como A Paisagem Estrangeira, expondo ambos uma Praça 11 já não mais existente. Enfim, chego a Beatriz Kuzler com as polacas, de O Baile de Máscara. Em meados do século XIX e as 3 primeiras décadas de 20, há um aumento do fluxo migratório no Brasil. A Praça 11 torna-se um ponto de encontro de múltiplas etnias. Esse ambiente multicultural, linguístico e religioso era dividido por judeus da Europa e do Oriente Médio, italianos, negros, portugueses, ciganos, espanhóis, árabes e nativos. Como uma salada carioca, a Praça 11 foi origem e berço de diversidades, tradições e contradições ainda não explorada por completo. Desde o primeiro decênio do século XX, já havia uma vida comunitária judaica formada nos arredores da Praça 11. Mas afora as diferentes origens e proveniências dos novos imigrantes, uma diferença aparentemente incontornável se apresentava. A comunidade judaica carioca era dividida entre os puros e os impuros. Com o projeto de urbanização da cidade, a prostituição passa a incomodar uma área valorizada do ponto de vista imobiliário, nos arredores da Praça Imobiliária. Bem, ela se localizava ao redor da Praça Tiradentes, e a zona do Baixo Meretrício é transferida, abre aspas, para os locais menos valorizados, onde residiam a população trabalhadora mais pobre. Friedman. Até 1920, o Baixo Meretrício, já havia falado. Depois de 25, ela saiu da Praça Tiradentes e foi se localizar ali na zona do Mangue, né? Com isso, várias famílias se mudaram dessa área, mas para a comunidade judaica o problema era maior, pois havia um envolvimento de judeus e judias com o meretrício. E, no entanto, já o comércio de escrava branca aumentou. O estigma entre esta etnia que passa a ser alvo de vigilância policial. Tem uma referência do João do Rio, dando uma descrição de como era essa comunidade. Abre aspas. No Rio de Janeiro tem uma vasta colônia semita ligada à nossa vida econômica, presa a alto comércio, com diferentes classes, sem relações entre elas e diferentes ritos. Há judeus ricos, a colônia densa dos armênios e a parte exótica. A gente ambígua, os centros onde lenocínio, mulheres da vida, airada e cápsula. Cresce e aumenta. As israelitas franceses, quase toda Alsácia, Lorena, marroquinos, russos, ingleses, turcos, árabes, que se dividem em seitas, e há os Ashkenazi, comuns da Rússia, Alemanha, Áustria e os falastas da África, os rabanitas, os caraítas, que só admitem o Antigo Testamento, os arcônicos e muitos outros. João do Rio, 1976. A comunidade dos impuros é referida aos traficantes de mulheres que com o tempo ficaram conhecidos pelas ruas como os café, hoje cafetões. Assim como as polacas, que a princípio significavam mulheres oriundas da Polônia,
mas com o tempo nas ruas teve o tom pejorativo de prostituta, como ficaram conhecidas pela população não judia. Este termo deriva do uso do nome da capital da Polônia. Em 7 de outubro de 1906, foi criada na Argentina, Buenos Aires, a Sociedade de Ajuda Mútua Varsóvia, uma organização ligada à escravatura branca e à prostituição. O governo polonês protesta, reclama uma alteração, e a instituição passa a se chamar, então, Sociedade de Ajuda Mútua Juiz Migdal. Lesser, 1995, Apud, Kuzny. A presença das polacas nas ruas, no Rio Antigo, foi parte da vida da cidade. Segundo certas lendas urbanas, herdamos algumas expressões usadas por elas que até hoje falamos em nosso dia a dia, como: quando suspeitavam que algum homem estava doente, elas informavam para as outras. E encrenque, doença e X. Perdoe a pronúncia se não estiver correta, a professora que estava falando sobre os X, tá? Com o tempo ficou encrenca, e quando a polícia aparecia nos bordéis, gritavam sacana, ou seja, polícia e X, que acabou virando sacanagem. Um amigo deu um testemunho para este trabalho, me contava assim, que seriamente ou não, que Ismael Silva, quando fundou a primeira escola de samba, deixa falar, na verdade, se apropriou de uma expressão de sua avó, que costumava também criar as fantasias de carnaval. João Vien Reng, que significa deixa falar. Duas vertentes se apresentam hoje em dia nos trabalhos específicos sobre a opção dessas mulheres. A de já ser prostituta em seus países de origem e a de ser recrutada nas aldeias com promessa de casamento. Em 1932, o delegado auxiliar da Delegacia de Polícia de Costume para a área do Mangue e Lata, Anésio Frota Guiar, diz que nem todas as mulheres que viviam na prostituição eram prostitutas. Kushner, 1996, página 143. Segundo Narman Falbel, o estilo de vida dessas aldeias, ou seja, que antes vem dizendo que foram recrutadas nas aldeias, então Falbel diz assim, o estilo de vida dessas aldeias não tolerava qualquer ruptura religiosa e moral que norteia tradicionalmente essa comunidade, pois a prostituição era considerada como culto idólatra. Falbel, 1998, página 216. Visto por toda a comunidade judaica como impuros, os envolvidos nesse universo marginal e que professavam a religião israelita se organizavam e criaram sociedades assistencialistas. Em 10 de outubro de 1906, é fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Beneficente, Funerária e Religiosa Israelita. A associação era composta pelo grupo feminino, seu estatuto era referente só às sócias, seus benefícios e obrigações. A participação masculina era restrita aos cargos administrativos, como a escola primária e a sinagoga. O estatuto assistia à educação dos filhos, da assistência médica, viagem em casos de orientação médica, em termos de acordos com os preceitos religiosos, tendo uma carência de 6 meses. Bem como os nossos planos de saúde, né? Esperado há 6 meses para ser bem atendido. Para os nossos associados, era preciso ser apresentado por um sócio antigo, professar a religião judaica, estar em perfeita saúde e não ser inválido. No dia 17 de outubro deste mesmo ano, foi eleita a primeira diretoria da associação, composta por um presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e 3 conselheiros fiscais e um administrador, Kuzny, 1996, página 93 e 97. Em 1915, a associação passa a ser dirigida pelo grupo masculino. Nessa segunda etapa, expressa o modelo familiar de hierarquia social cultivado.
marido, esposa e filhos. Com a nova diretoria vem também as alterações do estatuto, que agora também passa a assistir as famílias dos associados, dos sócios, depois de sua morte, e a contratar homens aptos para as práticas religiosas, mesmo não sendo sócios. Em 1925, a associação tem a preocupação de adquirir asilo para os sócios, ou seja, aqueles que já haviam chegou antes, né, logo entre os meados de 19, já estavam envelhecendo e precisaria de um novo auxílio. E durante essa segunda etapa da associação, ou seja, já em 1916, porque eles mantinham um mandato de 4 anos. Então, o cemitério israelita de Inhaúma é inaugurado. E depois de haver 2 petições anteriores para a aquisição do terreno, que foi uma em 1911 e a outra em 1912.